O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Aleluia, que música fantástica essa daí, né? Fala sobre perseguições e, gente, é muito lindo quando a gente estuda na história da igreja. Perseguições vieram de todos os lados, mas ao invés disso acabar com a igreja continuou viva, crescendo, produzindo resultados. Estamos vivendo dias onde a perseguição está começando religiosa, ainda que alguns falem que isso não é verdade, mas sim, começa com pequenas coisas, tendo proibições, limitações, criando regras. Ontem mesmo eu passando em um barzinho aqui na minha cidade, na frente, né, na Avenida Duque de Caxias, a hora que eu olhei, uma aglomeração enorme, todo mundo sem máscara, sem brincadeira, assim, não tinha como você andar. Eu gritei no carro, ô Covid! A Kelly falou, para com isso, né? E a gente vê, né, em vários lugares essas aglomerações acontecendo e o pessoal tentando estabelecer decretos para entrar nas igrejas agora com carteirinha de vacinação, né? Entrar no bar, ninguém pede, mas entrar nas igrejas ia ser uma forma de cerceamento do direito e das liberdades. Então se prepara aí, continua sendo fiel, porque a tendência é que isso piore, mas ao mesmo tempo, à medida que isso aumentar, a igreja vai crescer mais e mais, porque o inferno, o império, Nero, perseguições, o Coliseu, nunca parou a igreja e não vai ser agora que vai parar. Eu sou Leandro Machado, seja bem-vindo no nosso vídeo. Hoje nós vamos ler a Bíblia e Deus vai falar ao seu coração. Se você é novo no canal, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado, porque todo dia tem vídeo novo aqui, tá bom? Então bora lá, hoje nós vamos começar de Judas, vamos para Esdras, depois para Salmos. Então Judas, capítulo de número 1, verso de número 1, diz assim, ó: Eu, Judas, escrevo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus e Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrevê-los com todo empenho sobre salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé de vocês de uma vez por todas, que foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram no meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro que os anjos não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram um lugar que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam também de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade, perversão sexual, do tipo que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência pelo fogo eterno do julgamento. Tem muita gente que vai lá, pega a história de Sodoma e Gomorra e fala que lá não tinha, né, o pecado sexual como um dos motivos da destruição. Tinha sim, porque lá fala, e aqui em Judas ele faz questão de falar de novo, tá bom? Então, gente, imoralidade sexual não agrada a Deus, né? Isso vale para todo tipo, vale para adultério, vale para prostituição, vale para porfia, vale para sexo antes do casamento, né? Eu vi até um memezinho ridículo ontem, o pessoal colocando, né? Não é sexo antes do casamento se você não casar. Sabe, gente, sabe, podem brincar o que quiser, mas se a Bíblia diz que isso traz dano, né, isso traz. Infelizmente depois sobra para os pastores, né, aí ficar aconselhando as pessoas com muito trauma de tantas vezes, né, que erraram antes de entrar no casamento. Gente, quer diminuir a quantidade de problemas do seu casamento? Se guarda em santidade, se guarda puro. Eu sempre falo para as pessoas, né, a pessoa vai lá, ela casa e ela dormiu com 20 pessoas, nada apaga isso da memória dela, e ela vai ficar comparando, ela pode ter algumas situações que são diferentes e aí isso pode trazer dano, não é, para a mente, para o relacionamento dessa pessoa. Bora lá então, verso 8. Da mesma forma, essas pessoas estão afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos. Desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições, de celebração do amor ao Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam
colocam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e não foram arrancadas pela raiz. São como ondas violentas no mar, que espalhando, a espuma dos seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas por sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis e milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecados dos seus atos, dos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores, descontentes, que vêm apenas para satisfazer seus próprios desejos. Contam vantagens em voz alta e bajulam os outros para conseguir aquilo que quer, né, gente? Bajulação não agrada a Deus, tá bom? 17. Amados, lembre-se que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam uns zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês, seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros na santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirem-os das chamas do julgamento, de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los em grande alegria, e sem defeito na sua presença gloriosa. Toda glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder, autoridade que pertencem desde antes e todos os tempos, agora e para sempre. Amém. O que ele está falando aqui então? Diz que pessoas, vivendo uma vida errada, pessoas enganosas, mentirosas, estão entrando no meio do povo e estão ali fazendo a destruição. Uma coisa interessante que ele diz: ame as pessoas, mas não concorde com o pecado delas. Uma doutrina muito, tendenciosa e com grande poder de destruição tem entrado nas igrejas nos dias de hoje. O discurso das pessoas é: ame a todos, perdoe pelo julgamento da igreja, blá blá blá. Não, gente, isso está errado, Nós temos que amar as pessoas, mas nós precisamos mostrar para elas que elas precisam abandonar os seus pecados, seja ele qual for. O adúltero, ele vem para a igreja, para de adulterar. O ladrão vem para a igreja, para de roubar. O homossexual, ele para com as práticas homossexuais, porque a Bíblia condena isso de uma forma clara. Então, tudo isso que ele está ligado à escolha, a hábitos que as pessoas têm. E uma vez que elas vêm para Jesus, elas vão deixando essas coisas. Aquele que mentia, não mente mais. Então, tudo isso está dentro da mesma coisa. Então, um não é pior nem melhor do que o outro. Então, nós vamos amar as pessoas por aquilo que elas são, mas nós vamos ensinar a verdade para que elas vivam o que Deus os criou para ser. Tá bom? Bora lá então, aqui a gente vai para Esdras 9 e 10. Esdras 9, versículo 1 diz assim: depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas, até mesmo alguns sacerdotes levitas, não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, homens de Israel, se casaram com mulheres desses povos e tomaram-a como suas esposas e deram filhos. As descendências que antes eram santas se contaminaram por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei meu cabelo da cabeça, a barba, e me sentei absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras de Deus vieram e se sentaram comigo por causa da infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. Eu fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me e fui aonde estava sentado e, com grande lamentação, com roupas rasgadas, caí de joelho e ergui as mãos do Senhor, meu Deus, e orei: ó meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o rosto para ti, pois nossos pecados se elevam acima das nossas cabeças e a nossa culpa chegou até os céus. Depois dos dias dos nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso nós, nossos reis e nossos sacerdotes foram entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados, desprezados, como acontece até hoje. Agora, porém, a graça do Senhor nosso Deus nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescentes e nos deu segurança nesse lugar santo. Nosso Deus iluminou os nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio da nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com grande bondade, renovou as forças para que reconstruíssemos o templo do nosso Deus e restaurássemos as ruínas. Deu-nos o muro da proteção de Judá em Jerusalém. E agora, ó Deus, o que podemos dizer de tudo isso?
pois mais uma vez abandonamos os teus mandamentos. Tu nos advertiste por meio dos teus servos, profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando é inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis do povo que nela habita. Está cheia de corrupção, uma extremidade à outra. Não permitam que as filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposos para os seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes e desfrutarão de coisas boas que a terra produz. Deixarão prosperidade como herança para os seus filhos para sempre. Tudo o que nos aconteceu é castigo da nossa bondade e da nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescentes, e no entanto quebramos os teus mandamentos outra vez, e nos casamos com pessoas que praticam coisas detestáveis. Acaso tua ira não será suficiente para destruir, ao ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, um mero remanescente que escapou. Embora sejamos culpados, nenhum de nós tenha direito a estar na sua presença. Capítulo de número 10. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão israelita, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Geliel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus porque nos casamos com mulheres estrangeiras, os povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho de outros que tremem diante de Deus, dos mandamentos do nosso Senhor. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levanta-se, pois, é o nosso dever dizer como corrigir essa situação. Nós nos apoiaremos, portanto, sejamos fortes para que façamos o que tem que ser feito. Então Esdras se levantou, exigiu que os líderes e sacerdotes dos levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou diante do templo de Deus e foi na sala de Joanã, filho de Eliacibe. Não bebeu nem comeu enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Verso 7. Depois disso foi feita uma proclamação por todo Judá e Jerusalém, para que todos que vieram do Egito se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro e todo o povo estava sentado na praça, diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês agiram de modo infiel, aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, façam o que agrada a ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: você tem razão, faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em um dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos nesse grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto não podemos ficar aqui por fora por muito tempo mais. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade, todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá no dia marcado acompanhado das autoridades, dos juízes da cidade, porque a ira ardente do nosso Deus a esse respeito será afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e pelo levita Sebetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para que representassem suas famílias e designou cada um representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar a questão. Assim, 27 de março, primeiro dia do ano novo, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. Verso 18. Os sacerdotes que se casaram com as mulheres estrangeiras foram da família de Jesua, filho de Jeozadak, e dos seus irmãos Mazeias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por sua culpa. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Hanim, Macias, Elias, Semaías, Jeuel e Uzias. Da família de Pazur, Elionai, Mazeias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Os levitas culpados desse pecado foram Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. O cantor culpado desse pecado foi Eliacibe. Os porteiros culpados desse pecado foram Salum, Tenem e Uri. Os outros israelitas culpados desse pecado foram da família de Parós, Ramaías, Jesaías, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elionai, Eliacibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zebatai e Atrai. Da família de Bani,
Mensulão, Maluque, Adaías, Azub, Zeuel e Jeremote. Da família de Paate, Maabe, Adma, Quelau, Benaia, Massaías, Matanias, Bezaleel, Binuí e Manassés. Da família de Harim, Eliezer, Uzias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Da família de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Eliafate, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Adai, Anrão, Elbenaía, Bediz e Queluí, Vânias, Meremote, Eliacib, Matanias, Metanai e Jazaí. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natan, Adaías, Maquinabai, Sanai e Sarai. Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Abades, Ebinas, Adai, Joel e Benaia. Todos os homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos e esposas. Meu Deus, quanto nome, é quase que a gente está orando em línguas estranhas aqui, né, de tanto nome. Mas olha que coisa ruim, eles fizeram algo errado e a gente aqui, milhares de anos depois, estamos falando e citando o nome deles. Ainda que a gente não saiba quem são, né, de fato, eles deixaram uma marca ruim na história. Que você hoje possa fazer boas escolhas e deixar marcas positivas na história. Bora lá para a gente terminar então o dia de hoje. Nós vamos para Salmo 95. Vamos abrir aqui, Salmos 95, e ele diz assim, ó: Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra e pertencem a ele os mais altos montes. O mar é dele, pois ele criou suas mãos e formou tudo de forma firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos ajoelhar diante do Senhor nosso Deus, pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje pudéssemos ouvir a voz do Senhor, pois ele diz: não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá e no deserto. Ali nos tentaram e nos colocaram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles, são o povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam andar os meus caminhos e assim jurei em minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Então, a gente vê aqui Deus falando sobre o povo de Israel, né, que de fato aqueles que estavam reclamando ali no deserto não entrariam na terra, não entrariam no descanso. Por quê? Quem planta fidelidade, colhe fidelidade. Quem planta infidelidade, colhe infidelidade. Fala para mim, o que é que mais falou o seu coração na leitura de hoje? Escreve aqui e, melhor de tudo, pratique aquilo que você tem aprendido para que a sua vida vá bem. Vamos orar? Pai, te agradeço porque o Senhor é bom. Obrigado porque até que o Senhor tem falado ao nosso coração, que nós venhamos sair daqui, Pai, hoje, depois de ouvir essas verdades, praticando coisas, fazendo escolhas melhores e assim sendo bem-sucedido em tudo. Eu te agradeço pela tua fidelidade que tem se manifesto hoje e vai continuar se manifestando para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Compartilhe esse vídeo com alguém, deixa o like aqui e eu te espero amanhã na nossa próxima leitura do Bíblia em um Ano. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.